Na Europa, você pode questionar se eles são puramente caçadores-coletores, mas essencialmente são. Que são aqueles Suomi lá do norte da Finlândia, lá no extremo norte. A Finlândia, a Noruega, tal, não sei o quê, né? Que eles são povos muito antigos, eles não falam nem línguas indo-europeias. Depois do né? muro lá do Game of Thrones. Isso, do Game of Thrones, é. É o Papai Noel lá, Lapônia, aquela coisa lá. Eles falam uma outra língua, que não é nem indo-europeia, é mais antiga ainda. E eles vivem de uma forma que a gente pode chamar de caçador-coletor. Eles vivem de pesca, só que eles têm pecuária de rena, então você pode falar que já não é bem caçador-coletor. Mas entra no padrão, eles são meio nômades, então entra nos padrões. A parte disso, você tem na África ainda vários povos caçadores-coletores, que estão todos em redução de população, como por exemplo na Namíbia, em alguns pedaços ali mais pro interior, na Zâmbia, tentando lembrar aqui. Algumas pessoas podem dizer isso também de alguns povos ali na base do Saara. Você tem aqui nas Américas, né, na Amazônia, você tem povos caçadores-coletores, estrito senso ainda, iguais aos que tinha há 500 anos atrás. Você tem na América do Norte, principalmente norte do Canadá, Alasca, esses lugares mais frios em que você também tem a vida de pesca e coisa. Então, os Inuites, os Yupik, os Esquimós, todos esses daí, eles têm um estilo de vida que mantém ali uma caça e coleta. Eles não têm também pecuária, né, agricultura, até pela impossibilidade. Na Ásia, tem os mongóis. Os mongóis são nômades, eles não são bem caçador-coletor porque eles têm a domesticação do cavalo, eles usam cavalo. Mas você tem caçadores-coletores na Sibéria, se não me engano. Na Tanzânia, mas Não, daí mas na eu tô falando na Oceania. Ásia. Desculpa. Não, Tanzânia. Não, na Tanzânia. Olha que burro, eu errei a geografia, perdão. Onde você tá falando? Não, continue. Tá bom. Tem alguns povos no Sudeste Asiático, alguns povos na Indonésia. Na Austrália, alguns aborígenes ainda vivem de maneira caçadora-coletora. Alguns poucos ainda vivem. Mas o importante a dizer povos caçadores-coletores, essencialmente, é questão de muito pouco tempo, eles vão sumir todos. Você sabe se existem ainda canibais e por que teve por que existiu o canibalismo nos seres humanos como uma prática? Eu não tenho expertise sobre isso para poder falar. Também nunca li algo. Mas eu sei que tem uma outra coisinha que eu li, é que não era do jeito que muitas pessoas costumam pensar na nossa cultura, aquela uma selvageria, uma coisa assim. Não, o canibalismo, ele era, até onde eu tinha visto, ritualístico em alguns povos. Tinha todo um motivo para estar acontecendo aquele canibalismo. Ele não era feito de qualquer jeito e tinha a ver com uma questão de sacrifício também. Então é mais ou menos que nem os sacrifícios que os astecas faziam lá para que o sol nascesse e tal. Enfim, eventualmente alguns povos aqui das Américas ou da África, tal, não sei o quê. Do guerreiro, pode ser, mas você tinha toda aquela questão. Tanto é que, até onde eu vi, nos escritos não sei se era do Hans Staden, eu ia comentar falava dos tupinambás, que eles pegavam, que aquela pessoa que era canibalizada trabalhava para eles por um tempo, mas ele ganhava várias regalias. Eu falava, vai ser canibalizado, então não sei o quê. Então, eu vou te comer, então eu te trato bem. Exato, então comia melhores comidas, bebia das melhores bebidas, transava com as mulheres, se fosse homem, enfim, tinha todas essas escolhas aí. E aí depois, no dia da cerimônia, tal, não sei o que, era feito, e aí aquele corpo depois era dividido, eu não sei. Mas tinha toda uma questão ritualística, então a princípio é uma questão cultural. Nós tivemos um Robinson Crusoe, digamos assim, brasileiro. Imagina você conversar com alguém que esteve em 1520 no Brasil. Relatos importantíssimos, até de povos indígenas da época. Nós temos. Teve um alemão que em 1520 veio para o Brasil em busca de aventura e foi capturado por indígenas brasileiros. E conviveu entre os indígenas, achou que seria devorado, achou que foi um canibalismo com ele, porque os indígenas estavam tinha rixa francês contra português, né? Estavam tentando colonizar o Brasil.
E os indígenas queriam comer ele porque julgavam ele, não sei agora se julgavam ele de francês ou de português, não lembro qual eram os aliados dos indígenas. Mas ele falava, tipo, eu não sou. E realmente, ele era louro, de olho azul, os indígenas, pô, talvez ele não seja mesmo. E aí ele meio que foi poupado, digamos assim, e ele conseguiu depois ser resgatado e sobreviveu para contar a sua história. Ele rodou ali no meio do Brasil, região de Bertioga, e é Hans Staden, é um registro de 1520 de um cara que rodou entre os povos indígenas no Brasil. Obviamente, você tem que ter cuidado com a leitura, porque ele era cristão, então é a visão dele daqueles povos. Obviamente ele vai condenar, né? Cultuam os deuses errados, mas rola um exagero de algumas coisas. Voltar pra Europa e falar, mano, você não sabe o que aconteceu. Exato, assim, né? Eu pesquei um peixe que era desse tamanho. É importante você ter esse filtro, mas não deixa de ser um relato muito precioso dessa época, né? Poucas pessoas conhecem esse livro. E aí, e por isso que eu lembrei, eu acho que foi o Hans Staden que comentou isso daí dos Tupinambás. E essa questão da antropofagia, então, também é presente na África, foi presente na Europa também, em vários lugares, na Ásia, em vários cantos do mundo, na Oceania, né? Só que cada uma por um jeito, né? Na Papua Nova Guiné tinha de que quando o ancestral morria, o corpo dele era comido aos poucos, porque era uma questão, não lembro agora o motivo, mas que tinha o lance de voltar, tipo, como se fosse o ancestral oferecendo a carne pra ele, mas aí o ancestral já tinha morrido, eles não matavam pra comer, o ancestral morria e aí eles faziam. Mas tudo tem a ver com isso, com o simbolismo que o ser humano tem ao enxergar a realidade, e cada pessoa, ou cultura, ou grupo, etc e tal, acaba enxergando de um jeito diferente. E é uma coisa assim, até onde eu tinha visto, a antropofagia não tinha vínculo direto com fome, por exemplo. Até onde eu vi, tem aquela história dos fueguinos, dos nativos da Ilha do Fogo, da Terra do Fogo, lá no sul da Patagônia, que eu não lembro agora quem, se foi o próprio Darwin, se foi o Fitzroy, que era o capitão do Beagle. Magalhães. Não, Magalhães acho que não, acho que foi depois. Que ele dizia que eles preferiam matar os idosos e comer os idosos do que matar os cachorros, porque os cachorros eram mais úteis do que os idosos, porque eles podiam caçar e tal. E a gente sabe que esses povos lá do sul da Patagônia tinham um cachorro domesticado de uma outra espécie, uma espécie aqui sul-americana, não é a mesma espécie de cachorro lá que foi domesticada na Ásia, e que hoje não existe mais. Esse cachorro foi extinto junto com os povos lá da Terra do Fogo. Na verdade, você ainda tem alguns aldeias lá de nativos da Terra do Fogo, mas os idiomas se perderam e parte da cultura. Mas é provável que isso seja um relato preconceituoso também. Não, preconceituoso. Um relato tipo assim, olha, cara, os caras preferem matar a avó do que o cachorro, porque o cachorro caça e a avó não serve pra nada. É possível que isso seja um exagero, mentira, racismo, sei lá o que, né? Mas é o mais provável. Mas tirando isso, então eu acho que não há nenhuma relação do canibalismo com fome. É uma questão cultural que alguns povos desenvolveram. Me parece que faz mais sentido mesmo. Não porque se tinha uma caça mais fácil do que... É mais fácil você matar um animal do que matar outra pessoa. Não é da nossa... não é do ser humano comer outro ser humano, não é do animal também, na teoria, comer outro da mesma... Exatamente, porque a gente tem o simbolismo. E o simbolismo... Não, mas os animais, por ele exemplo. deixa... Então, os animais têm. Animal tem pra cacete. Não, em outras espécies pra cacete. É mesmo? Você pega leão, por exemplo, eles têm canibalismo com infanticídio ainda. Cara, não, é sério, Vila. É difícil achar espécies que não têm canibalismo.